É assim que grande parte do mundo vê a África: pobreza, desnutrição, animais selvagens, paisagens inóspitas, convulsão social. Foi mesmo assim por muito tempo. Um enorme continente com grandes necessidades. Dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 20 estão aqui. Mas o berço da civilização tenta se equilibrar entre o passado de lutas e o futuro de conquistas. A África do Sul é um exemplo. Localizada na parte sul do continente, é um país em profunda transformação social. A segregação do apartheid, extinta em 1994, deu lugar a uma geração de homens e mulheres livres que crescem juntos com a nação. E crescer se tornou quase uma obsessão. 21% de tudo que é produzido na África vem daqui. A mineração do ouro e do diamante, fonte de conflitos e guerras, perdeu força. Hoje, a indústria, o comércio, o turismo e o mercado financeiro correspondem a 48% das riquezas do país. O que se estabeleceu ali nos anos 90 foi uma solução de compromisso, né? Não foi uma transformação tão revolucionária como ambicionou Mandela, por exemplo, em outro momento, mas que serviu de um acordo para que a África do Sul mantivesse alguma ordem para o desenvolvimento atual. Governo e população sabem que, para crescer mais, é preciso reduzir os extremos. Joanesburgo, a maior cidade, coração dos negócios. De um lado, apresenta um centro comercial e financeiro pujante. Do outro, miséria, exclusão social. Já Cape Town é um verdadeiro paraíso em África. A capital legislativa é o segundo mais populoso núcleo urbano, financeiro e cultural do país. A atual geração de sul-africanos entre 15 e 34 anos cresceu sob o signo da liberdade e experimenta o gosto da mobilidade social. 94% sabem ler e escrever. 55% completaram o ensino médio, sendo que para 70% deles é a primeira vez que alguém da família se forma na escola. E daí o dilema, eu acho, do desenvolvimento econômico a partir dali é voltar a ser um país agroexportador ou exportador de commodities, como foi a África do Sul no caso dos minérios, ou tornar-se o país, ter essa disparada de um país desenvolvido, urbanizado, de uma economia de serviços. Qual é o projeto econômico de desenvolvimento que a África do Sul vai ter a partir de agora? Oportunidade. Como chegar até ela se mais da metade da população é pobre? Se 16% vivem com menos de $2 por dia e 5% estão subnutridas. O desemprego é outra triste realidade. Eu não tenho trabalho, estou com fome, preciso de dinheiro para criar meus filhos. Enquanto essas coisas não mudarem, eu não vejo diferença entre antes e depois do apartheid. Além da busca por oportunidades, há um outro sentimento que mobiliza os países em África: a esperança, que para a população passa prioritariamente pela alternância de poder, pela escolha de novos governos. E vários países africanos tiveram essa experiência nos últimos anos. Mas será mesmo que muito em breve a África vai ser vista como o continente das oportunidades? Desde 1994, com o fim da segregação entre negros e brancos, os moradores do Soweto experimentam mais liberdade pelas ruas de Joanesburgo. Irene é dona de uma barraca de comida em Kliptown. Em 1955, homens e mulheres se reuniram aqui para lançar a Carta da Liberdade, um dos mais importantes documentos contra o regime racista. O lugar ainda inspira mudanças para Irene. Meu filho vai viver uma vida melhor do que a minha, porque nós temos lugares melhores para fazer denúncias e reclamações. O Estado vai nos ajudar a construir casas populares.
Não precisamos mais ficar nas favelas. Nas famílias de classe média emergente do Soweto, a avaliação é um pouco diferente. Nikita cresceu junto com a democracia. Hoje, mãe de 2 filhos pequenos, ela se mostra preocupada com a infância das crianças. Nossa infância teve muita liberdade. Nós brincávamos muito e a gente tinha essa tradição de sempre correr descalços. Aqueles dias eram bons. Hoje não é a mesma coisa, porque os crimes, os tiroteios, as drogas, a violência que há em Soweto está em todo lugar. Todo dia alguém morre. A preocupação de Nikita mostra que as diferenças sociais ainda persistem no país, apesar do fim do apartheid. A África do Sul tem pouco mais de 8 milhões de crianças de 0 a 6 anos. O governo considera que 5 milhões e 300 mil, cerca de 65%, são pobres. Quase todas elas são negras e pardas. Essa situação se repete em diversas áreas da África do Sul. Nós estamos em Diepsloot, na Grande Joanesburgo. Aqui, para muitas crianças de 0 a 6 anos, a infância é uma questão de sobrevivência. Todos os dias, Charlene leva o filho para a barraca de frutas que mantém na vizinhança. Ela não pode pagar uma creche particular e o Estado só fornece educação pública a partir dos 6 anos de idade. O filho de Charlene faz parte do universo de 70% das crianças de 0 a 4 anos que não têm onde ficar enquanto os pais trabalham. Há uma diferença, porque na creche dos brancos eles estão aprendendo alguma coisa. Mas desse jeito, ele está aqui comigo, ele não está aprendendo nada. As favelas da África do Sul são conhecidas como Squatters Camp. A situação é mais precária do que nas favelas brasileiras. Não há luz, água ou saneamento básico. As casas são feitas de chapas de metal. Lúcia veio para Joanesburgo há 4 anos em busca de emprego. Hoje sustenta os filhos sozinha como faxineira. O marido está desempregado. Você acha que ele vai crescer adequadamente? I don't think so. Eu acho que não, porque nós não estamos economizando nada. Nós estamos apenas vivendo, porque o dinheiro não é suficiente. Yeah, because the money I'm getting is not enough. Para a Unicef, as políticas públicas precisam priorizar a primeira infância. Há inúmeros estudos que mostram que o investimento básico que tem que ser feito é em primeira infância, porque ele cria as fundações para os investimentos subsequentes. Boa educação primária, com qualidade, forma boas fundações e as crianças ficam prontas para o que vem em seguida no ensino fundamental, médio e na vida inteira. What are you building? Um brinquedo simples que está revolucionando o ensino na África do Sul. Yes, I'd like to put a shower. To see if it's gonna fall. I think so, it's gonna fall. Nessa creche da periferia de Joanesburgo, os professores introduzem conceitos educacionais enquanto as crianças brincam. Eu posso misturar as cores e perguntar que cor é o bloco ou o tijolinho que você está segurando. Isso ajuda a ensinar aos nossos alunos muitas coisas usando apenas o Lego. As crianças são convidadas a fazer construções simples, com apenas 6 blocos, ordenando cores e formas. Mais de 300 tipos de atividades foram desenvolvidas pelos criadores do projeto. Nós usamos muita manipulação para que as crianças aprendam a construir fora do seu campo de visão. Isso ajuda a ir do pensamento concreto para o abstrato e também ajuda as crianças a pensarem fora da caixa, com soluções de problemas. O programa foi implementado pela Care for Education, uma ONG local em parceria com a Fundação Lego.
Até agora, mais de 75 toneladas de blocos foram distribuídas em quase 1.800 escolas e creches. Além da doação dos brinquedos, o programa inclui o treinamento dos professores. Eu brinquei no nível 1 do treinamento no ano passado. Isso me ajudou a entender que eu poderia fazer muitas coisas em uma, só usando Lego. Isso realmente ajudou minhas habilidades como professora. Nós queremos que as crianças brinquem porque é assim que elas aprendem. Brinquedotecas desenvolvidas por uma outra ONG estimulam as crianças que só vão ter acesso ao ensino público aos 6 anos de idade. Nós acreditamos que se criarmos esse acesso a esses serviços de educação, nós vamos desenvolver as habilidades sociais, emocionais e também as habilidades acadêmicas que as crianças precisam. Como no Brasil, muitos pais não têm com quem deixar seus filhos na hora de ir para o trabalho aqui na África do Sul e acabam recorrendo à ajuda de vizinhos da comunidade. Só que uma ONG daqui está transformando esses espaços em escolas de educação infantil, onde as crianças podem ser educadas adequadamente. É o sistema de franquias Smart Start quem fornece treinamento e material pedagógico. Os donos das casas-escolas só precisam manter a infraestrutura adequada e um número fixo de alunos. O governo repassa às entidades o equivalente a R$ 4,50 diários por aluno. É a nossa oportunidade mais forte de dar escala para a primeira infância para as crianças da África do Sul, do jeito mais rápido possível e sem comprometer a qualidade. Without compromising quality. Eunice sempre cuidou de crianças na periferia de Joanesburgo e acaba de ingressar no programa. Terá de construir um banheiro exclusivo para os alunos, abrir uma janela e colocar forro na sala de aula. Mas antes de qualquer reforma, já percebe a diferença no desenvolvimento das crianças. Em outros tempos, você poderia ver que as crianças estavam tímidas para falar, mas desde que elas começaram a vir aqui, elas estão mais amáveis, brincalhonas e mais espertas. And they are clever. Essa creche em Soweto, nos arredores de Joanesburgo, atende 175 crianças. Algumas soropositivas, outras órfãs de pais que morreram em decorrência da AIDS. Por essa razão, preservamos suas identidades. Além de garantir o desenvolvimento da criança, os educadores ensinam a lidar com a doença. Não falamos com elas como se fossem adultos, porque elas não sabem o que está acontecendo com seus corpos. Então a gente ensina primeiro sobre germes e falamos que todo mundo tem que tomar medicação para se livrar dos germes. Quando elas completam 12 anos, nós podemos dizer para elas que esses germes nunca terminam. This germ never gets finished. Entre 2010 e 2016, a incidência de AIDS entre as crianças sul-africanas caiu pela metade. Mas o número de meninas e meninos infectados ainda é alto, 12 mil. Apenas 55% recebem o tratamento adequado, mas quase todas sofrem com o preconceito. As pessoas ainda têm muito medo de se abrirem. Têm medo do vizinho saber que eles são HIV positivos e que as crianças não vão querer brincar com aquela criança. Há 18 anos, a ONG Push luta para garantir que essas crianças tenham um futuro. Além da creche, a organização acompanha de perto a saúde de cada criança e oferece testes para os pais. Uma das principais preocupações é impedir que as crianças sejam alvo de exploração sexual infantil. Cell phone, nice hair, eyelashes. Telefone celular, cabelo bonito, cílios, perucas. As crianças caem por essas coisas porque os homens vão lhes dar esses presentes e elas vão dar seus corpos a eles. Obviamente, o homem não ama a criança, mas ele se aproveita dela e a criança se torna HIV positiva. And then the child is HIV positive. Um dos pontos principais na luta das organizações que tratam do tema da AIDS aqui na África do Sul foi convencer o governo que era preciso fornecer remédios para que as mães não passassem os vírus para os seus filhos durante a gravidez.
No fim dos anos 90, em meio à epidemia de AIDS, a ONG Treatment Action Campaign lançou uma campanha para garantir que o governo fornecesse medicamento para grávidas infectadas. Hoje, mais de 95% das grávidas recebem o coquetel antirretroviral e não passam a doença para seus filhos. Mães são testadas quando agendam a primeira visita pré-natal. Se dá negativo, elas passam a ser testadas todo mês antes do parto e novamente durante o parto e continuam a ser testadas durante o processo de amamentação. Medidas como essa têm feito os casos de AIDS caírem na África. Em 2005, 500 mil pessoas foram infectadas. Em 2016, o número diminuiu para 270 mil, quase a metade. Verônica, aos 65 anos, cuida de 2 netos infectados no parto. Ela também é soropositiva e perdeu uma filha com a doença. Mesmo assim, Verônica não desiste. HIV is not a death sentence. HIV não é uma sentença de morte. Quando você usa a medicação e faz a sua dieta, você fica bem. É bom falar isso para você não ficar mais doente. Quanto mais você esconde, mais você fica doente. The more you hide is there that you become sick. Os heróis ficaram às obras. Em quase todos os países da África que consolidaram aberturas política, social e econômica, há sempre um monumento de recordação para os que viveram a luta pela liberdade e de alerta para as novas gerações. Este aqui em Luanda, capital de Angola, é uma homenagem a Agostinho Neto, marco local onde foi proclamada a independência do país. O discurso histórico do primeiro presidente angolano traz orgulho até mesmo para quem nasceu uma década à frente. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente a independência de Angola. Sou de uma geração que nasceu e já encontrou um país livre e independente. Mas eu preciso saber do que aconteceu, eu preciso conhecer a nossa história. Então é importante não só voltar a ter contato com esse discurso histórico, mas também reconhecer e dar mérito àquelas pessoas que estiveram envolvidas nesse processo. Foram os heróis africanos os responsáveis pelo fortalecimento do espírito patriótico. Não é por acaso que no dia de nascimento de Agostinho Neto, Angola se mantém em estado de reflexão. Agostinho Neto foi o nosso líder, o nosso primeiro líder, o primeiro presidente do nosso país. E é natural e é merecido que todo dia 17 de setembro nós paremos para refletir, para celebrar em homenagem ao nosso herói nacional. Da África do Sul veio um dos mais conhecidos e importantes de todos eles. O primeiro presidente negro do país. I accordingly declare Mr. Nelson Rolihlahla Mandela duly elected President of the Republic of South Africa. Eu acho que significou e representou para a África do Sul, né, um salto civilizacional, porque ele conseguiu ter a resiliência de uma luta, ele conseguiu ter a perenidade de uma convicção, né, um sentido de justiça, de liberdade. Ele levou essa luta às últimas consequências até conseguir essa vitória. Então, eu acho que de uma grandeza, de uma espiritualidade e de uma unicidade ímpar na história contemporânea. O grito pelo fim do racismo de Nelson Mandela ecoou pelos 4 cantos do continente e ultrapassou fronteiras. Never! Nunca! Novamente, nunca essa bonita terra irá experimentar de novo a opressão de um pelo outro. The oppression of one by another. Free Nelson Mandela. Free Nelson Mandela. Mandela é o maior símbolo da resistência. Ficou 27 anos preso por causa de suas ideias de igualdade e de respeito às diferenças, consideradas à época revolucionárias para uma sociedade branca que segregava aos negros os guetos de pobreza. Para seus críticos, ele não passava de um terrorista comunista.
Mas Mandela foi aclamado internacionalmente pelo seu ativismo e recebeu mais de 250 prêmios e condecorações, inclusive o Nobel da Paz em 1993. Governou a África do Sul de 94 a 99 e se mostrou um homem elevado. O governo de Nelson Mandela foi para reconciliar os oprimidos e os repressores. Ao partir para um governo de conciliação, ele evitou que na África do Sul acontecesse o que já havia acontecido em outros países após a independência. Tá? Porque aí você tem grupos conflitando, grupos brigando pelo poder e uma série de outras divergências que durante a própria colonização ou ficaram meio que subsumidas por outras questões, ou foram incentivadas. Então, era preciso criar, tanto nos brancos quanto nos negros, o sentimento de que aquela era uma terra deles. Há também aqueles que conquistaram lugar de destaque ao lado de líderes políticos, africanos que elevam o nome do continente na música, como a cantora cabo-verdiana Cesária Évora e a sul-africana Miriam Makeba. Moda, como a top model Lia Kebede, no esporte, como o meio-fundista queniano David Rudisha, campeão olímpico e recordista mundial dos 800 metros, e George Weah, ex-jogador de futebol, eleito este ano presidente da Libéria. Tem ainda o ganense Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU. Heróis africanos. Há uma série deles na história. Cientistas, inventores, libertários. E há sempre a busca por novos nomes, principalmente em países onde a pobreza extrema é permanente, onde as diferenças sociais são expoentes. Mas esses novos heróis são cada vez mais raros na vida real.